Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas a mais uma live, a mais um encontro ao vivo. E hoje a gente vai falar sobre suplementos que mulheres com mioma não devem utilizar. Ontem a gente falou sobre os suplementos que as mulheres com mioma devem utilizar. Hoje a gente vai falar sobre os suplementos que as mulheres não devem utilizar. Boa noite para vocês que estão entrando, sejam todas bem-vindas. Boa noite. Vocês que estão aqui agora, ontem vocês participaram da live? Podem responder aqui para mim? Estavam aqui ontem? Boa noite, Angélica. Queria saber se vocês estavam aqui ontem, se não estavam, se já assistiram, a live ficou gravada, tá aqui no Instagram, tá? Boa noite, Jaqueline. Tem alguns nomes que a gente já vai conhecendo, né? De tanto interagir, de ver aqui no Instagram, a gente já vai conhecendo. A Eliane também, já conheço a Eliane aqui do Instagram. Bom. Que bom que vocês participaram, tá? Da live. Então, relembrando para aquelas, pelo visto... mas você tá dizendo, Régia, mas você tá dizendo que ainda não assistiu. Vale a pena assistir porque a live foi bem interessante, a gente falou sobre bastante coisa. Como a gente tem um tempo aqui agora resumido, né? 1 hora, porque antes as lives a gente conseguia utilizar mais vezes o tempo, agora a gente tem 1 hora aqui para falar, então eu vou tentar hoje ser um pouco mais sucinta no conteúdo para dar mais tempo para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Então, para a gente não ter, para eu não ficar confusa entre ler os comentários de vocês e falar do conteúdo que eu tenho para falar para vocês, eu queria pedir o favor para vocês deixarem as dúvidas de vocês no balãozinho, aquele balãozinho com uma interrogação, porque aí as perguntas ficam todas ali e eu consigo olhar essas perguntas no final do nosso encontro e vou tirando as dúvidas de vocês, tudo bem? Bom, meninas, lembrando que essas lives que eu estou fazendo aqui essa semana e que farei na semana que vem, são as lives, né? São os nossos encontros que antecedem ao evento que eu vou fazer chamado Desmiome-se. Se você tá aqui e ainda não se inscreveu no evento, é um evento online, gratuito, que serão 3 dias de aulas, né? As aulas não serão aqui no Instagram, então para você participar, você precisa estar inscrita. E como é que você se inscreve? No link aqui da bio do meu Instagram, então acabando aqui a live, se você não se inscreveu, vai no link aqui do Instagram que tem o formulário para você preencher e estar inscrita no evento. E aí lá no formulário você vai ver que tem um link para entrar no WhatsApp. No WhatsApp tem lá o link para você entrar na comunidade do Facebook, que é destinada para as mulheres, né, que querem se livrar de problemas com mioma e se cadastraram no evento, tá bem? Bom, então vamos dar início às a nossa aula de hoje, a nossa live de hoje, tá? Só um minutinho, a Jamile está perguntando como ela pode fazer uma consulta online. Aqui no Instagram também tem o telefone de contato para a marcação de consultas. Então você pode entrar em contato pelo telefone, pelo WhatsApp e conversar para saber sobre o agendamento, sobre agendas e tudo mais, tá bom? Bom, então vamos começar o nosso encontro de hoje. Hoje a gente vai falar sobre suplementos que mulheres com mioma não devem utilizar, tá? Eu fiz questão de fazer porque foi até uma dúvida de uma seguidora que veio falar comigo quais suplementos a gente não deve utilizar. Tem N suplementos que existem, né? Alimentares, fitoterápicos. Então, eu decidi falar sobre alguns suplementos que são bem comuns de mulheres virem me perguntar: Thaís, posso usar? Posso não usar tal e tal? Então, eu vou sempre juntando e vou verificando quais são as maiores dúvidas para poder ir ajudando vocês, tá? Então, hoje... quais suplementos vocês não devem utilizar? O primeiro deles que eu separei 3 para falar com vocês. O primeiro deles vai ser o Whey Protein.
Como assim, Thaís? Mulher com mioma não deve usar whey protein? Não. E eu vou explicar detalhes aqui para vocês, o motivo de vocês não utilizarem o whey protein, tá? O whey protein vindo de origem animal, tá? Bom, vamos lá. O que seria o whey protein? O whey protein é um suplemento proteico. Antes da gente falar do suplemento, eu queria explicar para vocês, né, o que seria a proteína. Proteína é um macronutriente. Vamos lá. O que é um macronutriente? Nós temos 3 macronutrientes: carboidratos, proteínas e lipídios, que são as gorduras, né? E o que são micronutrientes? Os micronutrientes são vitaminas e minerais. Então, vitamina A, vitamina do complexo B, o zinco, o ferro, o selênio, o magnésio, tudo isso a gente chama de micronutrientes, tá? Então, as proteínas, elas são do grupo dos macronutrientes que o nosso corpo precisa e são responsáveis pela construção, pela manutenção dos músculos. Por isso que muita gente usa o whey protein para poder ganhar massa muscular, né? Para crescimento de músculo. Aí guardem essa informação, né? O whey protein, crescimento de músculo, o mioma é um músculo, é uma célula, né? É uma célula que são células que vão crescendo de musculatura lisa, então são originárias de células de músculo liso. Então, gravem essa informação, né? Mioma cresce através de multiplicação de células da musculatura lisa do nosso corpo. O whey ajuda no crescimento de músculos, tá? Bom, e aí a proteína, ela não só ajuda no crescimento de músculos, ela também ajuda a proteger, né, na defesa do corpo, anticorpos, imunidade, ela ajuda na cicatrização. Então ela é boa, a proteína, ela é boa, principalmente para aquelas mulheres que vão operar, que vão passar por uma cirurgia. É interessante você ter a ingesta, né, de proteínas adequadas para as suas necessidades. E isso é calculado conforme o peso, a idade, conforme a atividade que a pessoa desempenha, tudo isso é calculado. E aí é importante vocês ficarem atentas, porque quando a gente fala em proteína, todo mundo pensa logo em carne, né? Me respondam aqui se eu não estou enganada, se eu estou mentindo. Não, todo mundo pensa em proteína, lembra logo de carne. Só que a gente não tem proteínas apenas de origem animal. Nós também temos proteínas de origem vegetal. Inclusive, já se fala bastante que as proteínas vegetais, elas trazem muitos benefícios para a nossa saúde. E o interessante é a gente equilibrar e até começar a consumir mais proteínas de origem vegetal do que animal. E não é o comum. Apesar da proteína vegetal ela ser mais barata, financeiramente falando, ela é mais baratinha, a gente tem mais o hábito de consumir proteínas animais, porque é cultural, porque a gente aprendeu assim, porque desde criança foi assim. E não precisa ser assim. A gente não tem a necessidade de só comer proteínas animais. Inclusive, para nós mulheres com mioma, isso é muito valioso. Comer proteínas vegetais é muito mais saudável, é menos inflamatório, tá? E da onde a gente tem proteínas vegetais? Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, as castanhas, as sementes. Então, são as fontes proteicas de origem vegetal. As fontes proteicas de origem animal, a gente tem carne de porco, carne de boi, o ovo, o peixe, o frango, né? São as proteínas de origem animal. Proteínas de origem vegetal são essas sementes, esses grãos que eu falei. E aí eu digo pra vocês, por que as pessoas, elas ingerem o whey protein, né? O whey protein, foi criado para necessidades extra-alimentação. Como assim? Tem pessoas que estão desnutridas, que estão doentes em hospitais, tem pessoas tipo atletas que têm uma demanda proteica muito maior e às vezes a pessoa não consegue digerir aquele volume todo, né, de ingerir o volume todo ao longo do dia
E isso faz com que a pessoa tenha que recorrer ao suplemento, né? O suplemento vai complementar a necessidade diária daquela pessoa. Só que, por facilidade, né? Ao invés da pessoa preparar um prato com comida, com proteína, muitas pessoas preferem ir lá e fazer o quê? Usar o suplemento, porque é mais fácil, né? Ao invés de preparar uma refeição, você vai lá, faz um shake, sacode, bebe e acha que tá tudo bem. Só que a gente tem que lembrar que ali só vai ter a proteína. Quando você come um prato de comida com proteína, você tem vários outros nutrientes, micronutrientes juntos, né? Então também tem que ter critério em relação a essa utilização de suplementação proteica. Não é de qualquer maneira, não tem que ser a todo momento e não é uma obrigação. Quem quer ganhar massa magra não precisa obrigatoriamente consumir o whey protein, não precisa. Basta ter uma ingestão proteica de comida suficiente, tá? Mas vamos lá, vamos falar do whey protein. Eu expliquei até aqui a questão das proteínas. O que seria o whey protein? É um suplemento alimentar proteico, né? Ele é feito a partir do soro do leite. Então a gente tem o leite de vaca, né? Que existe lá o soro onde é extraído a proteína do leite. Essa proteína, ela vai passar por um processo na indústria para ser transformado no pozinho que a gente conhece como whey protein. Imagina-se, né, que não tem um gosto lá muito bom. Por quê? Porque você tirou uma proteína, fez lá todo o processo químico e transformou no whey. Contudo, para ele ficar mais gostoso, mais palatável, porque o whey puro, sem gosto em si, não é bom, a indústria faz o quê? Coloca aroma, coloca sabor, né? Coloca um aromatizante, coloca um gostinho aqui de baunilha, de morango, de chocolate, de cookie, de caramelo, enfim. Coloca açúcares, coloca adoçante, coloca um monte de coisa para deixar aquele produto interessante para o seu gosto, porque se ficar ruim ninguém quer comprar. De início, o whey, né, ele não tem lá, não são todos os whey protein que tem qualidade boa. É importante sempre ler o rótulo, porque muitas das vezes ele é lotado de açúcar, de corantes, de adoçantes de tudo quanto é tipo, e aquilo ali que a pessoa está usando, achando que é saudável para o corpo dela, não é, meninas. Podem ler atrás, grande parte dos wheys vai ter escrito aromatizante artificial. Vai ter escrito lá maltodextrina. O que é maltodextrina? Maltodextrina é um carboidrato que é igual ao açúcar, de alto índice glicêmico. Você toma, sua insulina aumenta. Vamos lembrar? Mulher com mioma tem que usar carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, se você consome um suplemento que tem alto índice glicêmico, isso não é interessante para a sua saúde, tá? Então, o whey protein é indicado? Não. Vamos continuar que vocês vão entender mais e vão me dar razão. E aí, tem que ficar atenta, né? Para aquelas pessoas que querem de qualquer jeito consumir o whey, pelo menos tem que olhar o rótulo dos ingredientes, a lista de ingredientes e ler. Não, porque a gente tem sim o whey protein de boa qualidade, mas muitos, eles não estão preocupados com a qualidade, estão preocupados em ter a proteína e ser bom para a pessoa consumir e beber. Mas vale a pena a gente usar um produto que vai inflamar o nosso corpo porque vai estar cheio de corante, de aromatizante? Não vale, tá? E aí temos 3 tipos de whey. Você já deve ter visto o whey concentrado, o whey isolado, o whey hidrolisado. O que seria isso, né? São as diferenças na composição. O whey concentrado, ele tem um pouquinho mais de carboidrato. Ele tem lactose, tem gordura e com isso ele tem um gosto um pouquinho melhor. Mas muitas das vezes, para aquele grupo lá de pessoas esportistas, não é o whey melhor, porque ele tem mais carboidrato. O whey isolado é aquele que tem mais de 90%, né, cerca de 90% de proteína, tá? E ele tem menos carboidrato, menos gordura e menos minerais. O whey hidrolisado é aquele que ele tem uma digestibilidade melhor, tá? Inclusive, ele é absorvido mais rapidamente pelo corpo.
E teve um estudo da universidade, eu vou até ler aqui para poder não falar o nome da universidade errada. É uma universidade lá da Irlanda, chamada de Limerick. Então, um estudo da Universidade de Limerick mostrou que o whey hidrolisado, ele provoca um aumento maior do índice glicêmico, porque ele é absorvido mais rapidamente pelo corpo, porque ele é mais processado. Então, vamos ter cuidado com isso, tá? Para aproveitar ao máximo um whey protein, seja ele indicado para você ou não, né? Vou falar aqui de um modo geral, é importante ler o rótulo. Mas eu digo para vocês, qual é a vantagem de nós, mulheres, que temos miomas, que tivemos miomas, vocês que já operaram, eu que já operei, enfim, que está controlando o crescimento de mioma, que não quer que novos miomas surjam. Qual a vantagem de usar um suplemento que ele estimula crescimento de músculo? Eu não vejo, sinceramente. Principalmente porque o whey, ele é extraído do soro do leite. Lembrem, mulheres com mioma, elas devem ter o consumo de leite reduzido, controlado. Por quê? Tá, o leite pode ser inflamatório para aquelas pessoas que têm uma intolerância. Mas, independente de você ter ou não intolerância, o leite, ele estimula. Quando você consome leite, o leite vai estimular o seu corpo a produzir um hormônio chamado IGF-1. Eu vou até escrever aqui para vocês. IGF-1. Esse hormônio IGF-1 é um hormônio similar à insulina. É um hormônio de crescimento do nosso corpo. O que faz isso? Quando a gente tem IGF-1 aumentado, a gente tem estímulo do corpo para promover crescimento de células. Então, não é interessante que mulheres com mioma tenham estímulo do hormônio IGF-1. Como é que a gente estimula hormônio IGF-1? Né? Através de alimentação, através de alimentos com índice glicêmico elevado, tá? Então, meninas, leite não é indicado em excesso. O whey protein originário de leite também não é indicado. Por quê? A gente está consumindo o leite, só que de uma outra forma. A gente está consumindo um suplemento que é oriundo de uma matéria-prima que a gente não deve consumir. Então não faz sentido, concordam? Né? A mesma coisa, se a pessoa não deve comer o cacau, ela é proibida de comer cacau por algum motivo, ou ela tem que diminuir o consumo de cacau. Ela vai ficar comendo chocolate se o chocolate é feito do cacau? Não, é a mesma coisa. Se a gente tem que controlar o consumo do leite, pra que a gente vai usar uma substância que é feita do leite? Não, não devemos usar. Lembrando o motivo, o whey, ele faz crescer músculo, o mioma é um tumor benigno que é originário de células de músculo liso, que é músculo, é musculatura, tá? Então, a gente tem que controlar esse consumo. Tá, Thaís, e aí? Eu não posso usar whey nenhum? Bom, antes de eu falar do whey vegano, que é a solução para vocês, queria deixar claro aqui o seguinte: o whey, ele, na sua grande maioria, ele é extraído do leite, mas também existe whey extraído da carne bovina, que é o beef protein. E aí, vai mais o mesmo exemplo. Não sei se todas que estão aqui sabem, mulheres com mioma devem reduzir o consumo de carne vermelha. Tá proibido consumir carne vermelha? Não, proibido não, mas reduzir o consumo. Por quê? Porque tem vários estudos que mostram relação, fator de risco de consumo de carne vermelha e consumo de embutidos, né? Presunto, mortadela, linguiça, salsicha, salame. Então, carne vermelha e embutidos também tem que ser reduzido, porque é fator de risco para mioma. Então, não é para consumir o whey protein de leite e nem o whey protein de carne. Tem que ler para saber no rótulo de que é feito aquele whey. Bom, e como vocês vão utilizar o whey? O whey protein vegano. Lembra lá no início da live que eu falei com vocês
que a gente tem proteínas que são feitas proteínas de origem animal e proteínas de origem vegetal. Proteínas de origem vegetal, ó, ok a gente consumir, elas não são inflamatórias. E existe no mercado o whey protein vegano. Então, para aquelas mulheres que estão precisando de suplementação de proteína, porque não conseguem ingerir a quantidade de proteína necessária, porque quer fazer um suplemento proteico para poder utilizar no seu dia a dia, seja numa vitamina, né? A gente vai usar o whey vegano. Eu adoro utilizar o whey vegano para compor, né, para suplementar, para complementar a minha quantidade de proteína do dia. Hoje mesmo, à tardinha, eu fiz uma panqueca de banana com whey vegano. Então, a gente não deve utilizar o whey de origem animal, mas o whey vegano sim. E aí, eu tenho uma listinha, né, porque também não são todos os wheys veganos que são de boa qualidade. Eu tenho uma listinha que eu já avaliei de algumas marcas de whey vegano e eu vou deixar para vocês lá na comunidade do Facebook. Igual eu fiz ontem com as marcas de suplementos, acabando a live, eu vou deixar para vocês lá algumas sugestões de marcas de whey vegano de boa qualidade. Aí vocês podem falar assim, ah, Thaís, mas o whey vegano, ele não tem, para quem já experimentou, ele não é tão agradável. Realmente, o whey vegano, ele tem uma solubilidade mais difícil, então é sempre importante bater no liquidificador. Eu gosto de usar com a fruta amassada, não bater com água. Amassar a banana, coloca o pozinho do whey, come tipo um leite em pó. Eu gosto de pegar o mamão ou o abacate e colocar um pouquinho do whey e comer. Bato também com fruta e um pouquinho de água, tá? Então a gente tem opções para consumir esse whey. Lembrando, vai utilizar o whey protein mulheres que precisam suplementar a proteína. Se você já come proteína suficiente no seu dia, você não tem necessidade. Mas se você que está aqui, você vai passar por um processo cirúrgico, por um procedimento cirúrgico, eu indico você utilizar o whey protein vegano, tá? 15 dias antes da cirurgia, 15 dias depois da cirurgia. Por quê? Porque a proteína, ela ajuda na cicatrização, ela ajuda na produção de colágeno, então é interessante você utilizar, tá? Bom, a Laísa tá perguntando como é que entra na comunidade do Facebook. Você tem que se inscrever no evento Desmiome-se. O link tá na bio do Instagram. Lá tem o link, você vai entrar no evento. No evento você vai ter acesso ao WhatsApp. Lá no grupo de WhatsApp você vai ter o link para entrar para a comunidade, tá? Eu deixei lá nas mensagens principais do grupo do WhatsApp o link para entrar na comunidade. Então, essa comunidade, ela iniciou ontem e ela vai terminar depois do evento Desmiome-se. É uma comunidade para trocar informação, para eu passar os materiais das lives para vocês. Então, para vocês se falarem, o que ajuda uma situação para uma pessoa, o que pode ajudar para outra, para vocês trocarem experiências, tá? E de vez em quando também, sempre que eu posso, eu vou lá, dou uma olhadinha, vou responder para vocês, tirar dúvidas. Então essa comunidade é pra gente interagir e vai durar até o final do evento. Então vai durar até o final, metade de março, né? O evento vai até o dia 16 de março, então a comunidade vai ficar aberta, disponível até lá. Bom, então, resumindo sobre o whey protein. O whey protein de origem animal não é indicado, mas o whey protein de origem vegetal sim é indicado. Tudo bem? Bom, eu tô vendo aqui que tem pessoas me mandando mensagens para tirar dúvida. Vamos deixar as mensagens no balãozinho, tá bom? Laísa, lá no próprio grupo do WhatsApp tá fixado lá. Se você entrar na descrição do grupo, tem um link lá pra você entrar. Mas eu posto hoje novamente, pode deixar. Mas tem lá fixado. Se você entrar e olhar a descrição do grupo, tem um link lá pra você clicar e entrar, tá bem? Bom, meninas, outro suplemento que me perguntam muito é sobre a maca peruana. Alguém aqui já ouviu falar da maca peruana? Já fez uso da maca peruana? É um suplemento também
que mulheres com mioma não devem utilizar. Gravem isso, tá? Maca peruana. Embora seja um suplemento ótimo, mulheres com mioma têm que evitar. E eu vou explicar por quê, tá bom? Bom, a maca peruana, ela é uma raiz muito conhecida, tradicionalmente usada com fins afrodisíacos e também tem propriedades para aumentar a fertilidade. Tanto homens quanto mulheres podem usar a maca peruana. Contudo, a maneira como essa maca peruana ela age no nosso corpo, ela acaba impactando na produção de estrogênio. Por isso que ela não deve ser utilizada por mulheres com mioma. Lembrando, mulheres com mioma, o mioma é um hormônio, o mioma é um tumor estrogênio dependente, alimentado, dentre vários fatores, pelo hormônio estrogênio. Então, tudo que tende a mexer com o metabolismo do hormônio estrogênio, a gente não deve usar. Exatamente, tá? Quem tem deve evitar também. Por quê? Eu vou explicar exatamente isso aqui agora. Quem tem problemas na tireoide também devem evitar a maca peruana. Por quê? Como é que funciona o mecanismo da maca peruana? Como é que a maca peruana influencia o sistema reprodutor, tanto feminino quanto masculino, tá? Não é muito bem elucidado a maneira como ela melhora a fertilidade, a maneira como ela dá mais vigor sexual, né? A maneira como ela é afrodisíaca. Isso não é muito bem elucidado. Mas existe uma possibilidade de se dizer que a maca peruana ela tem efeitos estrogênicos. Por quê? Porque ela tem um fitoestrogênio chamado de beta-citosterol. Vocês não precisam gravar isso, tá? Mas vocês têm que entender que a maca peruana tem um fitoestrogênio, ou seja, uma substância dentro dela que é similar ao estrogênio. Bom, vamos lá. O que acontece? Ela exerce funções no nosso corpo de que maneira? Existe no nosso corpo, na nossa cabeça, no cérebro, um centro chamado de hipotálamo e uma glândula chamada de hipófise ou pituitária. Então, a maca, né, peruana, ela age ali como? Esse centro, o hipotálamo, ele é responsável pela regulação, tá? Então, esse centro, ele regula algumas glândulas que são responsáveis pela produção de hormônios. Que glândulas são essas? As adrenais, a tireoide e também os ovários. Aí a tireoide, ela começa a produzir hormônios que não deveria, em quantidades diferentes. Por isso que pessoas que têm hipotireoidismo, hipertireoidismo, elas têm que evitar ficar usando a maca peruana. E também o ovário. Os ovários são responsáveis pela produção do estrogênio. A hipófise vai estimular o ovário e o ovário vai produzir estrogênio. Então, a maca peruana vai atuar nessa questão. Ela incentiva a hipófise vai estimular o ovário e o ovário vai produzir mais estrogênio, vai liberar mais substâncias. Por isso que a gente não deve utilizar, tá? Então, a maca peruana não deve ser utilizada por mulheres que têm mioma, por mulheres que têm questões hormonais, tá? Eu não gosto de indicar, porque ela tem essa questão afrodisíaca, ela tem essa questão da fertilidade, contudo, ela mexe com a parte hormonal. Tudo que envolve a parte dos hormônios sexuais, gravem isso. Tudo que vocês lerem que tem relação direta com hormônios sexuais, eu não gosto de indicar para mulheres com mioma. Porque um dos hormônios sexuais, que é o estrogênio, ele tem relação direta com o hormônio. Então, a gente não deve arriscar, tá? Veja bem, não existe nada escrito assim, quem tem mioma deve evitar maca peruana. Não existe essa descrição, né? Se existisse, seria fácil. Porém, fazendo analogias, estudando e entendendo todo um contexto, a gente vê que se a maca peruana, ela age nessa questão hormonal, se ela tem fitoestrogênios que vão ser semelhantes ao hormônio estrogênio, e o estrogênio faz crescer o mioma, a gente não usa maca peruana, tá?
Bom, então o whey protein vindo de leite de vaca a gente não deve usar, o whey protein vindo de carne a gente não deve usar, maca peruana a gente não deve usar. O terceiro suplemento que nós, mulheres com mioma, que já operamos, não devemos usar é a creatina. Não me batam, tá? Creatina. Por que a creatina? A creatina, ela é muito utilizada, é um excelente suplemento para pessoas que malham, que querem promover hipertrofia, porque ela ajuda, né? Ela acumula água dentro das células e isso faz aumentar músculo. A creatina, não tô dizendo que ela não é um suplemento bom, ela é um suplemento bom. Só que eu tô aqui para ensinar para mulheres com mioma. Então é um público específico que eu falo, né? Tô falando para mulheres com mioma. Não é à toa que pacientes minhas gestantes que têm questões com dificuldade do bebê ganhar peso dentro da barriga, né, no útero, lá na placenta, eu indico creatina. Eu gosto da creatina. Porém, não para mulher com mioma. Então assim, a gente tá aqui, eu tô aqui estudando, trazendo para vocês assuntos relacionados diretamente a mioma. Então não me entendam mal e não é que eu tô falando que a creatina não presta. A creatina não presta pra gente, tá? Por quê? Vamos lá. Ela é então um conjunto de aminoácidos. Ela é produzida naturalmente pelo nosso corpo, mas a gente também pode suplementar ou obter através da alimentação. Aonde tem creatina? Carne bovina, carne de porco e peixe, tá? Então a gente tem creatina através de proteína animal. Contudo, a creatina, ela estimula expressão gênica de IGF-1. Lembra que eu falei que o leite de vaca também faz isso? Aumenta o hormônio IGF-1? A creatina também. Ela, além de fazer aumentar o volume de água dentro das células, e com isso ser ótima para quem malha e quer ganhar músculo, para nós ela não deve ser utilizada. Mesmo que você seja uma mulher com mioma que queira ganhar músculo, eu não indico você a usar a creatina. Por quê? Porque por ela aumentar a expressão do IGF-1, o IGF-1 é um hormônio de crescimento que pode fazer crescimento, pode promover crescimento de mioma. Então, eu não indico para vocês utilizar a creatina, tá? Vamos lá. Tem algum estudo, Thaís? Não, não tem. Pelo contrário, os estudos que existem são mostrando a possibilidade de melhora no rendimento, no treinamento, né? Tanto para atividades de alta intensidade quanto de curta duração. Ela é boa para reposição de energia, porém, ela aumenta, ela estimula o IGF-1. Se ela estimula o IGF-1, eu concluo aqui com vocês de que nós não devemos utilizar, tá? Por quê? Porque ela aumenta IGF-1 e IGF-1 pode fazer aumentar mioma. Então, assim, também não existe nenhum estudo que diga creatina faz crescer mioma. Não. Mas, né, inclusive conversando com o Dr. Michel Zelaquete, que é do Centro de Mioma, a gente chegou a essa conclusão, que se não existem estudos que provem nada, é melhor a gente pecar pelo excesso. Qual seria o excesso? Não utilizar. Vamos utilizar outras coisas. Thaís, eu tenho mioma e quero ganhar massa magra, como é que eu faço? Bom, sem ter um estudo individualizado sobre o seu organismo, sobre você, eu diria o seguinte: comer comida de verdade, comer proteínas, malhar bastante, porque não adianta só suplementar, você tem que malhar para aí sim você ganhar massa magra. Não fiquem suplementando, achando que querem ganhar músculo, porque isso pode prejudicar, pode favorecer o aumento do mioma. Tá? Então, não vamos ficar utilizando também excesso de proteína, isso não é bem-vindo, tá? Bom, então eu tinha separado esses três, até que eu tô na hora certinha aqui, eu tinha separado esses 3 suplementos para vocês, que vocês não devem utilizar, e tentei deixar um tempo para responder as perguntas de vocês.
Eu tô com várias perguntas aqui no balãozinho. Vou tentar responder algumas até às 9 horas, porque, lembrando, a live ela cai em 1 hora. Então, como eu tô com trauma, que isso já aconteceu comigo 2 vezes aqui, eu vou respondendo para vocês. Lembrando, meninas, se tiverem perguntas aqui que sejam relacionadas com temas das lives de amanhã, de depois de amanhã e da semana que vem, eu vou deixar para responder em outro momento, tá bem? Por quê? Amanhã a gente tem a live para falar do ciclo das sementes. Na quinta-feira a gente tem a live para falar da vitamina D. Semana que vem a gente tem mais 4 dias de live, que eu confesso que eu não sei de cabeça quais são todos os temas. Mas a gente vai falar de chá, vai falar de café, vai falar de várias coisas na semana que vem. Eu vou colocar para vocês aqui na sexta-feira, eu vou colocar aqui para vocês na sexta-feira o tema das lives da semana que vem. Mas para essa semana vocês já sabem, tá? Então eu vou responder aqui as perguntas que estão dentro do balãozinho, tá? Vamos lá. Ué? Não sei porque eu não tô conseguindo compartilhar a pergunta, mas a pergunta é da Eliane e ela tá dizendo aqui: onde encontrar proteína vegetal? Proteína vegetal, conforme eu falei, ela é oriunda das leguminosas. Então, feijão tem proteína vegetal, lentilha, grão de bico, ervilha, as sementes de castanha, sementes de abóbora, girassol, semente de achia, as castanhas têm proteínas vegetais, a soja também tem proteína vegetal. Porém, eu faço uma observação: soja também não deve ser utilizada por nós mulheres com mioma, porque a soja também tem um fitoestrogênio chamado de isoflavona. Então, por ter fitoestrogênio, simula níveis aumentados de estrogênio no nosso corpo. Então, eu não indico também comer carne de soja. Mas as outras proteínas a gente deve consumir sim, tá? Vamos lá. A Denise está perguntando se a glutamina ela é bem-vinda. A glutamina é um suplemento que é ótimo, tá? Ela ajuda na regeneração de células do intestino, ela é boa para constipação. Porém, a glutamina, né, eu até já falei aqui dela, já fiz posts falando dos benefícios da glutamina que eu indico. Mas a gente tem que ter um cuidado com a glutamina, porque a glutamina tem estudos que associam, por exemplo, pessoas que já tiveram câncer, elas não devem utilizar a glutamina. Pessoas que têm alguns distúrbios hormonais têm que ter o cuidado com a glutamina, porque ela pode promover crescimento de tumor. Então tem que ter cuidado com a glutamina. Ela é um nutriente muito importante, muito bom para ser utilizado, mas tem que ter um cuidado e avaliar o todo da saúde da pessoa antes de utilizar, tá? Eu vi pessoas falando aqui da coenzima Q10. A coenzima Q10 não tem nenhuma contraindicação. A coenzima Q10 é maravilhosa, ela ajuda a dar energia para as células e é ótima para quem está querendo engravidar. É um nutriente excelente para fertilidade. E também para aquelas pessoas que estão se sentindo mais cansadas, mais fadigadas, a coenzima Q10 é ótima, tá? Só aproveitando o gancho aqui, já falando da coenzima Q10. Bom, a Ale tá perguntando do café, então a Pitulinha também tá falando do café. Meninas, eu vou falar semana que vem pra vocês sobre o café, mas eu já diria o seguinte, ó, o café pode ser utilizado com uma certa moderação, não em exagero. Mas semana que vem, fiquem comigo aqui nas lives que eu vou falar tudo sobre café, tá? Vou explicar detalhes em relação ao café. A Leide tá falando que se é bom pra nós o chia amarelo e unha de gato. Sim, o chia amarelo e unha de gato são 2 chás ótimos, porém, tem live aqui falando deles, porém eu não indico só tomar 1 litro de cada chá por dia, tá? Tem que ter um cuidado, porque todo chá não é aquele ditado que dizia minha avó, se não faz bem, mal também não faz. Não é assim. O excesso, ele pode causar alguns distúrbios. Então, quer usar o chá de chia amarelo e unha de gato? Usem, mas não usem junto. Pelo menos
30 minutos de diferença entre o espaço de um e do outro. Usem aproximadamente 500 ml por dia e vão fazendo rodízio. Um dia você usa o chia amarelo, um dia usa unha de gato, ou se for usar os dois no mesmo dia, não prolonga muito, não passa de um mês usando direto esse chá. Faz rodízio, usa esse, usa outro, volta para esse. Então tem que ter um cuidadozinho, tá? Não ficar usando direto, mas são ótimos chás sim. A Georgia tá dizendo que tá encantada, que eu sou muito inteligente. Muito obrigada. Não sou muito inteligente, eu realmente sou estudiosa, tá? Eu me dedico a estudar sobre essas questões da nutrição contra mioma, porque eu sofri com isso e as mulheres que eu puder ajudar com informação, eu vou estar aqui fazendo isso, tá bem? Mas muito obrigada. Obrigada a vocês também por estarem aqui, por confiarem no meu trabalho. Bom, deixa eu voltar aqui. A Samira tá perguntando como a gente pode repor o cálcio e perguntou do café. O café eu já falei, né? Como a gente pode repor o cálcio? Ótimo, Samira. Se de fato a gente tem que reduzir o consumo de leite, como é que a gente repõe cálcio? Porque não existe só o leite como fonte de cálcio. A gente tem como fonte de cálcio gergelim, a gente tem brócolis, espinafre, a sardinha, tá? E mais, quando as pessoas têm o hábito de consumir leite vegetal, o leite vegetal, alguns são fortificados com cálcio. Essa semana mesmo, eu vou postar aqui, quando acabar aqui eu vou tirar uma foto pra vocês. Eu comprei um leite vegetal, acho que foi de amêndoa, da marca Leate. É um leite vegetal de excelente composição nutricional. E aí, quando eu olhei atrás, ele é fortificado com cálcio. Então, é uma opção comprar bebidas vegetais fortificadas com cálcio. Utilizar o gergelim no ovo mexido, utilizar no arroz, utilizar no iogurte. Gente, coloca gergelim aonde vocês quiserem. Quando amanhã eu falar do ciclo das sementes, eu vou falar mais sobre o gergelim, tá? E aí, vou dar ideias para vocês da onde consumir, mas o gergelim é uma excelente fonte de cálcio, tá? E aí a gente tem o hummus tahine, que é a pastinha de grão de bico com gergelim. Perfeito. Por quê? Porque você tem proteína vegetal e também tá usando fonte de cálcio vinda do gergelim, tá? Então, vamos lá. A gente tem essas fontes extra cálcio, sem contar a suplementação realmente do cálcio, né? Fez o exame de sangue, viu que o cálcio tá reduzido, você pode fazer a suplementação do cálcio. Eu gosto bastante de usar cálcio em algumas pacientes que estão fazendo restrição, tá? Severa do leite e não estão conseguindo consumir fontes de cálcio em doses adequadas. Bom, o gergelim branco ou vermelho, tanto faz, pode ser o gergelim branco, o gergelim escuro, não tem problema da cor não, tá bom? Pode usar os dois. A Alexandra tá dizendo que ela tem um mioma, que o útero tá medindo 369 centímetros, deve ser milímetros, né? E a indicação é de histerectomia total. Bom, Alexandra, eu não sei se essa medida que você tá me dizendo seria de milímetros ou centímetros. Eu acredito que seja centímetros, né? Bom, milímetros, perdão. Contudo, eu vou te dizer que eu tinha um útero de mais de 1000 milímetros. Eu fiz a cirurgia, foi uma miomectomia aberta, porém eu não tirei o útero. Então, assim, se essa não é a sua vontade, minha dica é você procurar uma outra opinião. Não aceite a opinião de um médico só. Eu, antes de operar, passei por vários médicos que me falavam horrores, entendeu? E eu não aceitei aquele diagnóstico que eles tinham me dado até que eu cheguei no médico que me operou, que preservou meu útero e, se Deus quiser, um dia vou ser mãe, em breve. Então, meninas, vocês não aceitem, se não é a vontade de vocês retirar o útero, não aceitem esse diagnóstico vindo de um único médico, tá? Então, Dani, eu tinha 1100 e alguma coisa. E hoje em dia meu útero tá com tamanho normal. Então, meninas, tem jeito, tá? Acreditem porque tem jeito. Estamos aqui juntas para nos ajudarmos. Bom,
Aí a Alexandra tá dizendo que ela tá com medo de fazer a cirurgia. Hoje mesmo eu tava conversando, antes da nossa live, tava conversando com uma paciente que vai operar semana que vem. Ela vai operar no dia 8 de março. E ela também tava falando da questão do medo. E eu contei pra ela, né? Tava conversando com ela, falando do que eu passei e que é uma outra vida. Quando a gente não tem mais jeito, que o único jeito é operar, o que a gente faz é operar e depois cuidar. E mais cedo hoje, eu atendi uma outra paciente que ela já fez a cirurgia e ela fez a cirurgia em dezembro. E aí ela tava conversando isso, que a vida dela é outra. Então, é exatamente isso. Ó. Muitas de vocês que estão aqui, pode ser que tenham um mioma ou alguns pequenos, sem grandes desconfortos e querem buscar ajuda nutricional para que esses miomas não cresçam, e vocês estão certíssimas. Eu não sabia disso há anos atrás e por isso que os meus miomas cresceram, porque eu não tinha os cuidados devidos e operei e cuido para que eles não cresçam mais, para não ter novos miomas. Então, se você realmente precisa passar por uma cirurgia, não adianta. Se o seu mioma tá grande, como o meu tava, né? Eu tinha 13 miomas e eram grandes. Não adianta. O jeito é operar. Não tem como lutar contra isso. Mas a gente faz a nossa parte para se alimentar e tratar dos miomas e cuidar deles e ter uma vida boa e saudável, tá? Realmente, Samira, eu também tenho, tá? Tenho medo de ter novos miomas, né? Contudo, é um risco que a gente tem, mas se você cuida da sua alimentação, esse risco ele é bem reduzido. Porém, é o que eu falo, já falei aqui. Se você tem mioma, opera e cuida da sua alimentação para que você não tenha novos miomas, o que você tem que fazer? Você tem que agradecer por você ter essa chance, essa força de vontade e entenda, se você se alimenta bem, você não vai ter prejuízo nenhum na sua saúde com isso, só vai ter coisas boas, né? Tudo bem, não é garantido, pode ser que o mioma volte, é verdade, em menos quantidades, em tamanho menor, sim, mas você vai estar lá, ó, prevenindo excesso de peso, prevenindo obesidade, prevenindo diabetes, pressão alta, prevenindo uma série de doenças que você poderia ter por estar comendo mal. Então, não tem malefício nenhum em você comer bem. Quando a gente entende isso e pensa que com a alimentação saudável a gente só vai ter benefícios, tudo flui melhor e a gente tem força, sai uma força de dentro da gente para querer comer melhor e cada dia a gente vai querer fazer algo melhor para nossa saúde. Vão ter aqueles momentos de escapulida, aquele momento que a gente fica mais receosa, né? De ai, tô cansada, quero comer alguma coisa diferente, mas respira fundo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Vão ter altos e baixos, mas o importante é entender que a gente tem um foco. Qual é o foco? Ter saúde, evitar que os miomas cresçam ou evitar ter novos miomas. Então a gente tem que focar nisso, tá? Tereza tá dizendo que ela tá ao vivo de Angola, que bom, seja bem-vinda e quer fazer uma consulta. Lá no meu Instagram, né, lá na página principal, tem lá um botãozinho de mensagem que tem contato. Então, lá você pode fazer contato com o WhatsApp para poder fazer agendamento de consultas, tá bem? Muito obrigada. Bom, continuando, a Mira tá perguntando aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, ômega 3, vitaminas do complexo B, N-acetilcisteína, óleo de orégano e carvão, deve ser carvão ativado. A mensagem tá... Ah, tá. Algum deles pode aumentar nódulo de mioma? Não, Mira. Todos esses nutrientes que você está usando são ótimos, tá? Então não tem problema nenhum em você utilizá-los, não. São nutrientes maravilhosos. Pode utilizar sem problema. A Georgia está perguntando da albumina. Bom, a albumina é uma fração da proteína. Então, quando a gente consome proteína, a gente tem duas frações, né? Globulinas e albuminas, tá? É uma fração, é uma parte de dentro da proteína. É uma proteína, tá? A albumina é uma proteína. Inclusive, no nosso corpo, ela é responsável por manter os líquidos dentro dos vasos, que a gente chama de pressão oncótica. O que significa isso? Quando as pessoas estão com
com albumina mais baixa, significa que elas têm mais chance de ficar inchada, tá? Que braços, pernas ficam mais inchados, porque os líquidos, ao invés de ficarem presos dentro das células, eles começam a extravasar e vão para perto da pele, tá? Então, a albumina, ela é uma fração da proteína e tem, entre outras funções, essa função de fazer com que a gente fique menos inchada. A Cirleide passou aqui, eu olhei, eu respondo. Tá perguntando sobre o chá de gengibre. Chá de gengibre é maravilhoso, nenhuma contraindicação. Ótimo para dor, tá? O gengibre, ele é responsável por inibir frações da inflamação, tá? Então, ele é ótimo para dor, ótimo para inflamação, ajuda na digestão. Você pode consumir o chá de gengibre quente, pode consumir o chá de gengibre gelado. Eu super indico. A não ser que a pessoa ela tem um sangramento muito excessivo, aí eu não indico usar no período menstrual o chá de gengibre, porque ele pode promover aumento de fluxo sanguíneo, tá? Então, se você menstrua e tem um fluxo muito intenso, eu sugiro que você não utilize o chá de gengibre nesse período, tá bem? Bom, já falei, vamos lá. A Tereza tá perguntando sobre o ômega 3, 6 e 9. Ontem, Tereza, eu falei sobre o ômega 3, tá? O ômega 6, falei também do ômega 6. O ômega 6 é uma fração, né, de gordura, também utilizada na nossa alimentação do nosso dia a dia. Onde a gente encontra o ômega 6? A gente encontra o ômega 6 nos óleos vegetais, grande maioria, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola. Então, é normal o nosso corpo ter o ômega 6. Porém, existe uma proporção entre ômega 6 e ômega 3. É comum também a gente ter no nosso corpo mais ômega 6 do que ômega 3. Contudo, essa proporção tem que estar equilibrada. O que vem acontecendo atualmente? A gente consome muito mais ômega 6 do que ômega 3. Então, esse ômega 6, ele é pró-inflamatório. Diferente do ômega 3, que é anti-inflamatório. O que é isso? O ômega 6 em excesso, ele favorece a inflamação do corpo. O ômega 3, ele dificulta, ele protege o corpo da inflamação. Então, a gente tem que consumir ômega 3 para poder, como se fosse reduzir esse ômega 6, tá? É para poder a gente ficar com o corpo menos inflamado, tá? Então, o ômega 9 a gente tem no abacate. Então, assim, ômegas, né, são gorduras que o nosso corpo precisa em concentrações ideais. O que acontece é que a gente acaba consumindo menos o ômega 3, que é o ômega que é anti-inflamatório, e mais os outros ômegas. E com isso a gente desequilibra o nosso corpo e tem um corpo mais inflamado, tá? A minha dica é usar azeite, é usar o abacate, é usar as castanhas, que são gorduras boas, é suplementar o ômega 3, que eu falei dele ontem. Então, se vocês que estão aqui não assistiram a live de ontem, eu falei bastante do ômega, dei dica de marcas, expliquei como tomar, falei tudo isso, tá bom? Vamos lá. A Sam Silva tá perguntando por que mulheres com mioma têm que tomar ômega com uma quantidade maior de EPA do que DHA? Ontem eu falei disso, mas vou repetir aqui. O EPA é uma fração do ômega que ajuda na parte inflamatória, tá? Já o DHA é uma fração do ômega que é responsável pela parte cognitiva. Então, o DHA é uma gordura que forma grande parte do nosso cérebro. É responsável também pela parte visual, pela retina. E por isso que mulheres que estão com gestantes, elas precisam utilizar o ômega rico em DHA, porque ele é mais importante para a parte cognitiva, para a parte visual, para evitar também a depressão. A gente usa também o DHA e ansiedade, inclusive nesse caso de depressão especificamente, já se fala, né, tem estudos que mostram que o EPA também está sendo muito importante para a utilização do ômega, fração EPA para depressão, tá? Mas, de um modo geral, o EPA é a fração responsável por ajudar na anti-inflamação do corpo. Então, como a gente quer uma alimentação mais anti-inflamatória, a gente usa o ômega rico em EPA, tá? Beijo, Vanessa.
Bom, vou responder mais uma aqui para que eu possa terminar a live sem ser expulsa pelo Instagram. A Jaqueline está perguntando quais os suplementos são indicados para ganho de massa muscular. Então, conforme eu falei no início, né? O whey vegano, tá? O whey protein vegano é indicado. Comer proteína, comer lentilha, comer grão de bico. Então você pode usar o whey vindo de lentilha, de ervilha, de arroz, de grão de bico, das castanhas, né, das amêndoas. Então é isso, é basicamente isso. Suplemento mesmo que vá mexer com a parte hormonal para induzir crescimento muscular, eu não indico, tá? Seria basicamente o whey protein vegano, tá? Bom, meninas, eu queria responder a todas, mas eu não consigo. Bom, deixa eu ver essa última aqui. A Ellen tá perguntando se já teve casos de redução de miomas grandes somente com a dieta anti-inflamatória. Tem casos de redução de miomas, sim, com alimentação. Posso garantir isso pra você? Não, não posso. O que eu garanto? Qualidade de vida. Então, redução de fluxo menstrual, redução de dor, né? Tem pessoas que param, não tem mais cólicas, não tem mais dores, a barriga diminui porque a inflamação, ela vai contribuir para esse volume abdominal ficar maior, então a barriga diminui, o mioma diminui. Agora, sumir mioma e te garantir qual o tamanho, quantos centímetros você vai reduzir de mioma com alimentação, eu não consigo te garantir, tá? Eu tenho fé que um dia vão ter estudos que vão comprovar isso, né? Os benefícios e quantos centímetros a gente consegue reduzir com alimentação. Mas por enquanto a gente não tem essa informação. A gente só tem informação que sim, a alimentação ela é muito importante para o controle dos problemas que o mioma traz para sua vida, tá? Bom, a Edilene, eu vou responder essa última aqui, tá perguntando qual leite que a gente pode utilizar. Bom, não é proibido usar o leite de vaca, tá? Se você não tem intolerância à lactose, se você não tem alergia à proteína do leite, você pode utilizar o leite de vaca em quantidades diminuídas. Então não é todo dia, é uma alimentação variada e você utiliza o leite de vaca de vez em quando. Outros leites são os leites vegetais. Então você pode usar leite de castanha, leite de amêndoa, o leite de arroz, o leite de aveia, o leite de coco, que você pode fazer em casa ou você pode comprar. Comprando, leiam sempre o rótulo. Acabando aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui em casa, o que eu comprei. E eu tenho receitas aqui também no Instagram de como fazer o leite de coco caseiro. Então, leites vegetais são as opções para aquela pessoa que ama vitamina, que ama mingau, que ama beber leite, é tentar modificar o paladar. Para algumas pessoas é difícil, porque hoje mesmo uma paciente me falou: Thaís, eu já tentei todos e não gosto. Eu respeito, não é todo mundo que vai gostar e tá tudo bem, a gente não é obrigado a gostar de tudo, né? Mas a gente se compromete a tentar melhorar o nosso paladar e evoluir a cabeça, entender que a gente precisa fazer coisas diferentes para conseguir conquistar o nosso desejo, que é uma saúde mais positiva, né? Ter mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida. Acabei de receber a mensagenzinha aqui que eu tenho 1 minuto e 41 segundos de live. Então, meninas, para finalizar, queria agradecer muito a vocês que estão aqui comigo. Infelizmente, eu não consegui responder todo mundo. É muita coisa, muita pergunta. Mas amanhã à noite eu vou estar aqui de novo. A gente vai falar sobre o ciclo das sementes. Vou tentar ser breve para deixar meia hora de conteúdo e meia hora para ajudar vocês nas dúvidas, tá? Então, amanhã, 8 horas da noite, eu tô aqui com vocês. Se você ainda não se inscreveu no evento, o link tá aqui na bio do Instagram pro evento Desmiome, ele é de graça, tá? Lá vão ter muito mais conteúdos pra vocês aprenderem, porque assim, é um mundo de informação que eu tento passar através de lives, de posts, mas eu não consigo passar tudo. É muita coisa. Mas eu vou passando aqui pra vocês sempre o que eu posso, tá? Cada dia mais vou passando informações, porque todo mundo tem que saber que comer bem, comer saudável é o caminho pra gente ter qualidade de vida. Entendam isso, tá? Beijo pra vocês, boa noite, fiquem com Deus
e até amanhã. Tchau, tchau!